o André está aqui comigo no estúdio da TV Candidez, porque ele traz sempre aqui uma informação importante dessa área da Previdência Social. Inclusive, se você tem alguma dúvida, o telefone está na tela, 99326228, 99326228 é o telefone que você fala aqui com a equipe da TV Candidez. Vem para cá, André, bom dia, seja bem-vindo. Olá, bom dia, Fabiano. Bom dia, telespectador também. É um prazer receber aqui o André, é um prazer receber o Eduardo, né, porque eles sempre trazem aqui informações importantes para você da área da Previdência Social. E hoje o André separou um tema que eu acredito que pode ser uma dúvida de muita gente, né? Não consegui me aposentar. E agora, hein, André? A resposta está nas suas mãos. Realmente, ali, as pessoas ali que infelizmente não conseguiram atingir os requisitos da aposentadoria, né, não se planejou durante a vida, ou às vezes ali realmente não foi possível, né? E agora, será que existe uma possibilidade de aposentar? Como que fica essa situação? É o que a gente vai conversar hoje, né? Conversar assim, o que é possível fazer nesses casos para garantir uma renda mensal e às vezes aumentar o tempo de contribuição. Então, não consegui me aposentar, tá? No caso ali pode ser por dois motivos: ou você ali não atingiu o tempo de contribuição necessário, ou você não atingiu a idade ainda, tá? E existe ali algumas alternativas que podem ajudar você a conseguir ali ou o direito à aposentadoria ou outro tipo de benefício INSS, tá? Existe aposentadoria, no caso, para quem nunca contribuiu para o INSS? Olha, em regra, não existe, tá? Não existe aposentadoria para quem nunca contribuiu. É preciso pagar o INSS para ter direito à aposentadoria, tá? A Previdência Social é um sistema contributivo, tá? Então você precisa pagar tudo certinho ali, mês a mês, e ter ali o tempo necessário para gerar o direito à aposentadoria, tá? Mas vamos conversar ali das possibilidades, né, que é possível, no caso ali, de aumentar esse tempo de contribuição ou aposentar. A gente vai começar conversando a aposentadoria que é mais comum, a aposentadoria por idade, tá? Que no caso ali, o homem precisa ter 65 anos de idade e as mulheres 62 anos. E além disso, precisa ter as mulheres 15 anos de tempo de contribuição e no caso ficou faltando ali no slide, mas são 20 anos o tempo de contribuição para homens, tá? Isso valendo para as regras após a reforma da Previdência, tá? O que está valendo hoje. E além disso, é necessário ter os 180 meses de carência. A gente vai observar que a carência também é importante ter, tá? A carência ali é um requisito necessário que precisa estar pagando o INSS em dia, tá? Não possibilidade aí, não é possível, né? Atraso ali, por acaso deixou de pagar por um período, vai perder essa carência, né? Perde a qualidade segurada. Então, no caso, a primeira aposentadoria por idade, às vezes a pessoa ali tem muito tempo de contribuição, né? E acredita que já pode se aposentar, tá? Isso pode ser possível, né? Mas na regra hoje, após a reforma da Previdência, exige um tempo mínimo, tá? Nas regras de dar aposentadoria por tempo de contribuição. E às vezes a pessoa ali tem 25 anos, 27, 28, e às vezes, no caso ali, acha que tem o direito à aposentadoria, mas não se encaixa em nenhuma regra de transição, não se encaixa na aposentadoria por tempo de contribuição e às vezes vai ter que esperar a idade chegar, tá? Que é a aposentadoria por idade, 65 homens e 62 anos mulheres. A gente também tem a possibilidade de pagamento dos atrasados, tá? Isso aqui é importante, tá? Muitas pessoas conseguem se beneficiar em relação a isso, pagar os anos anteriores e com isso garantir ali o tempo de contribuição necessária. A gente vai ver que existe casos específicos, né, que isso pode fazer, né, que pode contribuir dessa forma. No caso ali, é específico para os contribuintes individuais ou os MEIs. Contribuinte individual pode ser, no caso, a pessoa, o autônomo, né, o profissional liberal, o médico, o dentista, cabeleireiro, tá? Todo mundo que exerce ali uma profissão liberal e tal, essas pessoas são responsáveis pelo próprio pagamento, tá? Então é obrigação delas pagar o INSS. E por algum motivo pode acontecer que em certos períodos ela deixou de pagar o INSS, tá? Isso pode acontecer. E nesses casos existe a possibilidade de pagar esses atrasados, tá? O que a gente chama ali de indenizar o INSS, tá? Tanto ali os autônomos como você que é MEI, né, que possui um MEI. Então vamos dar um exemplo, por exemplo, o João, que é dentista, tá? No caso ali, ele se afiliou ao INSS, ou seja, começou a pagar o INSS em 1995, e depois ali, a última contribuição que ele fez foi em 2021,
tá? E ficou 2021 até 2024 sem pagar o INSS. Existe a possibilidade ali dele pagar esses atrasados dos anos de 2021 até 2024, né? Então, o procedimento até que é simples, tá? Nos últimos 5 anos isso é tranquilo de fazer. Basta ali entrar no site da Receita Federal, tá? Informar os períodos ali necessários. Obviamente, vai incidir ali multa, correção monetária, juros, né? Isso pode aumentar o valor, né? Aí que tenha que você possa pagar. E no caso, tá? Mas existe a possibilidade, e com isso ele vai aumentar esse tempo de contribuição, né? Desses atrasados ali que ficou faltando, de 2021 a 2024. Então ele garante ali a carência e o tempo de contribuição. E nesse caso não tem necessidade de comprovar a atividade, tá? Não é necessário comprovar ali que ele estava exercendo a atividade para poder pagar esses 5 anos anteriores atrasados. Mas no caso ali, existe a possibilidade também da pessoa ali pagar os atrasados de anos anteriores antes da filiação de INSS, ou seja, a pessoa, o exemplo ali, no mesmo ali do João dentista, ele começou a pagar o INSS em 1995, tá? Será que existe a possibilidade de pagar antes, anos anteriores a 1995? Tá? Existe sim essa possibilidade, tá? Então, nesse caso, é necessário comprovar a atividade que era exercida, que ele estava exercendo a atividade ali como dentista, para poder valer esse tempo de contribuição. E, além disso, anterior à filiação ou atraso superior a 5 anos. Então, faz de conta ali que o João, o dentista, deixou de pagar de 2010 até 2015. Tá? E a gente está em 2024, então ele deseja ali nesse período que já passou mais de 5 anos, né? Então, existe essa possibilidade de pagar esse atrasado de 2010 a 2015 também, só que nesse caso, igualmente, ele vai ter que comprovar a atividade para o INSS que ele era exercido. Então, o que acontece no caso aí, tem que tomar atenção, que em relação ao segundo a hipótese aí, né, anterior filiação ou traço superior a 5 anos, vai contar como tempo de contribuição, mas não vai contar como carência, que são diferentes, são requisitos diferentes. Tá? Então, pode ser o caso de João ali, vai garantir o tempo de contribuição, mas não vai garantir a carência necessária nesses períodos anteriores. O que acontece muito na prática, né? Muitas pessoas, dona de casa até, que contribuem para o INSS, mas não contribuem na modalidade adequada, que é como facultativo, contribui como contribuinte individual, tá? E tem alguns anos anteriores, e ela precisa ali, quer garantir esses atrasados, pagar esses atrasados, tá? Superiores a 5 anos. Isso ela não vai ter dificuldade, porque ela não vai ter como comprovar, no caso ali, que ela exerceu atividade remunerada nesse período anterior, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. E mesmo que a gente observe na prática também, mesmo que seja apenas 5 anos anteriores, às vezes o INSS exige também a comprovação. Então, de qualquer forma, tem que tomar bastante cuidado. Se você não está inserido na modalidade como contribuinte individual, toma cuidado ali, porque se querer pagar os atrasados, pode ser que você não consiga comprovar a atividade e isso não vai valer. Tá? Então, seguindo ali das possibilidades, passando um pouco o slide ali, a gente tem também ali a possibilidade facultativa, conforme eu estou conversando aqui agora mesmo, né? Modalidade facultativa. Quem são esses facultativos? Tem o contribuinte individual, que eu acabei de explicar, agora são os facultativos. Os facultativos são aqueles que não possuem renda própria, tá? Eles não trabalham, no caso, são as donas de casa, o estudante, mas querem garantir ali os direitos perante o INSS, os benefícios perante o INSS. Então, ele tem essa modalidade, tem que pagar como facultativo. Existe a possibilidade de pagar, sendo facultativo, esses 5 anos anteriores? Não existe essa possibilidade, somente os contribuintes individuais. Os facultativos somente poderão pagar o INSS 6 meses anteriores, tá? E que tem ali a qualidade segurada. Do contrário, não vai poder pagar esses anos mais antigos, apenas 6 meses anteriores. E tem que tomar bastante cuidado também em relação a quem paga os 5% sobre o salário mínimo, que são os facultativos de baixa renda, tá? O que acontece? O INSS ali pode não validar essas contribuições. Por quê? Para poder contribuir na modalidade como facultativo nos 5%, é necessário preencher alguns requisitos, né? Estar cadastrado no cadastro único, né? No CRAS ali da sua cidade, ter cadastrado nos últimos 2 anos
E esse último requisito aqui, ó, que pega muita gente, que no caso aí, a renda declarada ali no cadastro único tem que ser zero, tem que ser zerada, tá? O que pega muita gente. Por quê? A pessoa ali até contribui certinho, 5% sobre o salário, mas não sabe desse requisito, tá? E depois, quando vai solicitar a aposentadoria, o INSS não vai lhe dar todo esse período aí que pagou. Por quê? Tinha uma renda declarada lá no cadastro único, tá? E isso prejudica muitas pessoas. Mas existe uma solução, existe uma saída. No caso, ela pode ali complementar, fazer o pagamento dessa diferença dos 5% para 11%. Então, são 6% ali de diferença. E com isso, o 11% é a modalidade do plano simplificado, a Previdência, é o plano comum. Tá? Então, ela vai mudar da categoria de baixa renda para o plano simplificado. E com isso, pode garantir esse período aí que ela pagou, não vai ser perdido. Ela vai garantir também esse período que ela pagou como 5% e garantir ali o tempo de contribuição necessário. Tá? A gente tem também, no caso, o empregador que deixou de pagar o INSS. Tá? Então, você ali vai dar a entrada da aposentadoria do INSS e tem a descoberta ali também que não foi ali, algum período lá que você trabalhou em certa empresa, não tinha contribuições, não foram feitas as contribuições. Você vai lá pegar seu CNIS, que é o Cadastro Nacional das Informações Sociais, o extrato previdenciário da sua vida toda, um documento importante, você pega o INSS, lá consta todas as contribuições da sua vida toda, e você vai observar que você trabalhou em tal empresa e não consta lá nenhuma contribuição. Tá? E agora, o que acontece? Eu vou ser prejudicado por causa disso? No caso aí, o funcionário, o empregado, ele não pode ser prejudicado, porque a responsabilidade de fazer o repasse, o pagamento dessas contribuições previdenciárias era do patrão, do empregador. Tá? Então o INSS deve aceitar, é obrigado a aceitar aí como tempo de contribuição desse período, mesmo que o empregador não tenha contribuído. Então vai contar ali como tempo de contribuição. Só uma observação, só que o INSS ali vai reconhecer uma base de salário apenas um salário mínimo. Então, se você recebeu mais de um salário, 2, 3 salários, e o empregador não contribuiu, tá, a contribuição necessária, ele vai considerar apenas um salário mínimo. Aí será a responsabilidade do funcionário, do empregado, comprovar que ele recebia mais de um salário mínimo para poder valer essa contribuição maior. Existe a possibilidade também do empregador que não registra a carteira de trabalho. Então, você ali trabalhou, tá, e o empregador não fez o registro na sua carteira de trabalho. Da mesma forma, você não pode ser prejudicado em relação a isso. Tá? A carteira de trabalho é a prova por excelência que comprova ali a atividade, né, o vínculo trabalhista. E nesse caso, quando não tem a carteira de trabalho, você terá que provar por outros meios, como o contrato de trabalho, contra-cheque, extrato, registro de ponto, e-mails, né, tudo ali que possa comprovar que você trabalhou na empresa, e será necessário ali entrar com uma ação trabalhista. Tá? Então, com isso também você tem a possibilidade de garantir um tempo de contribuição, que você trabalhou lá no passado, não foi registrado, e agora ali na frente está faltando esse tempo que você trabalhou. Isso acontece demais, muito. Tá? E isso é uma possibilidade ali de entrar com uma ação trabalhista e garantir o período ali que você trabalhou e aumentar o seu tempo de contribuição. A gente tem também o prestador de serviço para a pessoa jurídica, né? A pessoa ali que trabalhou, é prestador de serviço, trabalhou para a empresa, a obrigação, igualmente, de fazer o CEPAS, contribuição INSS, é do contratante, ou no caso, a empresa, e se o INSS ali, o INSS deve reconhecer também como contribuição, caso não houver o recolhimento. E também vamos conversar ali sobre uma outra possibilidade, tá? Outra possibilidade de aumentar o tempo de contribuição ou garantir a aposentadoria, que é a aposentadoria rural ou híbrida. Tá? A aposentadoria rural não precisa ali diretamente contribuir para o INSS. Tá? O trabalhador rural ali ele não precisa ali pagar as guias ali para o INSS para garantir o tempo de contribuição e a aposentadoria. Porque a lei tem um tratamento diferenciado para os trabalhadores rurais. Tá? Ele entende ali que, por ele ter trabalhado durante a vida, ele contribuiu para a economia do país de forma indireta. Né? E com isso ele possa ter direito à aposentadoria rural. Tá? Necessário, no caso ali, será necessário ele comprovar que ele efetivamente trabalhou no
ambiente rural, tá? Que ele exerceu ali a atividade rural. Então, a primeira ali é a possibilidade. Às vezes você não sabe, mas existe a aposentadoria rural. Tá? Você que trabalha no campo, né, na fazenda, você pode ter direito à aposentadoria. E no caso, são 60 anos homens e 55 anos as mulheres, né, ou 15 anos de tempo de contribuição, e precisa estar exercendo atividade rural quando for requerer a aposentadoria rural. Aqui é um ponto importante. Por exemplo, a pessoa trabalhou rural lá antigamente, tá? Quando ela era ali jovem, criança, né? E deseja ali, me procura e fala, olha, doutor, eu trabalhei lá na época, né, quando eu era criança e tudo mais, adolescente, jovem, trabalhando na roça ali com os meus pais, será que eu não tenho possibilidade de aposentar rural? Olha, se no caso ali a pessoa agora mora na cidade, não trabalha mais ali, não está mais na atividade rural, não existe mais essa possibilidade. Por quê? A pessoa precisa estar trabalhando quando ela for requerer a aposentadoria. Então, no momento atual que ela for fazer o requerimento para a aposentadoria rural, ela precisa estar trabalhando na atividade rural. Tá? Então, lá anteriormente não existe essa possibilidade. Mas, aqui o caso ali mais comum e que ajuda muita gente é a aposentadoria híbrida. Tá? A aposentadoria híbrida, existe a possibilidade de você somar esse período da atividade rural com a atividade urbana. Tá? Nesse caso, não precisa, na hora que você for fazer o requerimento da aposentadoria, estar trabalhando na atividade rural nesse exato momento. Pode considerar ali o período que você trabalhou anteriormente. Tá? Então, isso aqui ajuda muita gente. O INSS reconhece até com 8 anos de idade, pode até garantir ali com 8 anos de idade, né, no mínimo ali, como a pessoa que trabalhou na atividade rural, tá? Trabalhou com os pais e com isso consegue garantir muito o tempo de contribuição necessário. Então, acontece bastante ali, a pessoa está ali na idade avançada, não possui tempo de contribuição, a gente vai lá, começa a examinar e pergunta, olha, você trabalhou durante, né, você trabalhou na área rural, né, você veio de famílias que trabalhou na área rural, teu pai era trabalhador rural, e se sim, né, se trabalhava assim, existe a possibilidade de até comprovar que ela realmente ali exercia essa atividade rural e valeu o tempo de contribuição. Então isso aqui acaba ajudando muitas pessoas para conseguir aposentar. Além da aposentadoria híbrida, né, a gente tem também os documentos ali, né, para comprovar a atividade rural. A gente tem ali, então, observa ali, se realmente esse é seu caso, se você possui a documentação, isso vai ajudar ali a comprovar a atividade rural. A gente tem o comprovante de cadastro no INCRA, contrato de arrendamento, parceria, certidão de casamento, nascimento dos filhos, documentos escolares, que conste ali, importante observar, que nessas certidões, por exemplo, de casamento, conste ali a qualificação da profissão do pai ou da pessoa ali que deseja a aposentadoria como lavrador ou como trabalhador rural. Então, tendo ali a informação nessa certidão de casamento, que tem ali que a pessoa é trabalhadora rural, isso já basta para comprovar a atividade rural. Tá? Às vezes na certidão simples isso não aparece, às vezes é necessário pedir a certidão de inteiro teor, que lá tem as informações todas detalhadas. Tá? Então, você pode observar aí na sua casa, se você possui certidão de nascimento dos filhos, casamento, que conste ali a profissão de lavrador, isso pode ajudar, pode valer como prova da atividade rural. A gente tem outras provas também, como notas fiscais de compra de insumos agrícolas, cadastro no CAF, que é o cadastro da agricultura familiar, declaração ou carteira do sindicato rural, né, do sindicato rural, que a pessoa ali participou do sindicato rural, isso também é um meio de prova. E existe a possibilidade, no caso também, da aposentadoria por invalidez. Então, a pessoa ali não contribuiu o tempo necessário ali, os 15 anos necessários ali, ou 20, né, no caso do homem, de tempo de contribuição para o INSS, mas pode ter direito à aposentadoria se ela possui, no caso, uma doença, tá, uma comorbidade ali, que traga ali impedimentos dela trabalhar. Tá? Então, existe essa possibilidade de a pessoa até se aposentar, não tem idade mínima, ela basta ali que a doença, comorbidade ali, esteja ela incapacitando ela de forma total e permanente para sempre, que ela não vai conseguir trabalhar mais. Então, com isso, ela consegue até aposentar perante o INSS, né? Observando, obviamente, que ela precisa ter contribuído antes para o INSS, uma carência mínima de 12 meses,
tá, para ter direito à aposentadoria por invalidez. Existem algumas doenças ali, doenças mais graves, como câncer e tudo mais, que não exige essa carência, né? Basta ali ter a qualidade de seguraço para ter direito à aposentadoria por invalidez. E por último, a gente tem os benefícios assistenciais. Tá? O benefício assistencial ao idoso ou à pessoa com deficiência. Então, são dois tipos de benefício desse BPC-LOAS. Tá? Do idoso ou à pessoa com deficiência, que é a garantia de receber ali um salário mínimo todos os meses. Né? Só que isso aí é destinado para as pessoas com baixa renda. Que é o critério de baixa renda? É 1/4 do salário mínimo da renda per capita da família. Então, o salário mínimo hoje, 1.412, você vai dividir a renda da família, né, pelo número do grupo, número de membros familiares ali, e tem que chegar até 1/4 do salário mínimo. E com isso, você atingindo esse requisito da baixa renda, você pode ter direito ao benefício assistencial BPC-LOAS. A gente tem duas espécies, vamos lá. O benefício assistencial ao idoso, tá? E no caso ali, o idoso ali que possui 65 anos ou mais, ele pode ter direito a esse benefício. É como se fosse uma aposentadoria, tá? Mas não é correto dizer que é uma aposentadoria. Muitas pessoas confundem como sendo uma aposentadoria, mas não é, de fato, benefício previdenciário, é um benefício assistencial, que é, na prática, garantia ao menos ali de um salário mínimo a pessoa, né, todos os meses, com a diferença da aposentadoria é limitada a um salário mínimo, não possui direito ao 13º e também não deixa pensão por morte, tá? Mas isso também ajuda muitas pessoas que nunca contribuiu para o INSS ou não atingiu ali o tempo necessário de contribuição. A gente tem também a outra espécie ali do benefício assistencial, a pessoa com deficiência. A pessoa ali possui alguma deficiência ou comorbidade que traga impedimento superiores a 2 anos, tá? E com isso precisa passar pela perícia médica e social para auferir se a pessoa realmente ali preenche os requisitos do PPC para a pessoa com deficiência. E isso vai lhe trazer também uma garantia de um salário até quando persistir essa comorbidade, essa deficiência. E quem recebe o benefício assistencial pode se aposentar? Às vezes a pessoa ali atingiu 65 anos de idade, tá? Mas não atingiu o tempo de contribuição ainda. Então, mas está quase ali para atingir o tempo, né? Falta pagar mais alguns anos ali para garantir. Então existe essa possibilidade, se ela for baixa renda, de ela solicitar o BPC idoso e recebendo o BPC idoso. Enquanto isso, ela vai pagando o INSS ali e tendo as contribuições necessárias. E com isso, futuramente, quando atingir o tempo de contribuição necessária, ela converter esse BPC para aposentadoria. Tá? Obviamente, a aposentadoria é mais vantajosa, então acaba ali sendo bastante interessante. Um cuidado bastante importante caso você deseje fazer isso, contribuir, você recebe BPC e deseja contribuir para o INSS para atingir esse tempo de contribuição, você contribui somente na modalidade facultativa, que é aquela modalidade específica para as pessoas que não possuem renda, e na modalidade também de 11%, tá? Para poder valer. Então, no cuidado, se contribuir, por exemplo, contributivo individual, você pode até ter o seu benefício assistencial cortado. E por último, tá? A última possibilidade é, no caso aí, você começar a contribuir para o INSS. Se você não contribuiu, nunca contribuiu, começar agora a pagar os carnês e se planejar futuramente, tá? Até ali atingir os 15 anos necessários para poder se aposentar e a poder também atingir a idade ou continuar com as contribuições, tá? Então essa aí é a última possibilidade. E uma dúvida muito comum que eu deixei aqui por último, que muitas pessoas tem bastante essa dúvida, é assim: doutor, será que eu posso pagar, adiantar esses pagamentos? Tá faltando ali 3 anos, mas eu quero aposentar agora. Será que eu posso pagar tudo agora para já garantir isso daí? Infelizmente não existe essa possibilidade, tá? Porque no INSS só existe a possibilidade de você pagar os atrasados e você tem que garantir, conquistar essa carência mês a mês, pagando os futuros, né? Não existe possibilidade de pagar esses aí futuros, né? Tem que garantir mês a mês. Aí, doutor André, né, trazendo para você todas as informações, né? Como se resguardar para ter direito, né? Fica tudo disponível sempre para você lá no portal sistemampa.com.br. É a oportunidade sempre de você ficar bem informado. A gente sempre fala que o telefone
fica disponível, né, para que todo mundo possa participar, né, e tirar aqui a sua dúvida, né? E aí é claro que a gente vai sempre trazer aqui a participação do telespectador. Tem aqui a mensagem do Vicente. Muito obrigado, viu, Vicente, pelo carinho, muito obrigado pela audiência, né? Quanto tempo leva para a Previdência dar uma resposta de aposentadoria? Né? Tem um tempo pré-determinado, André? Olha, existe até um prazo, né, determinado por lei ali, de 45 dias, mas o que a gente observa na prática é que isso pode demorar 2, 3, 4, 6, 1 ano, tá? Isso aí, infelizmente, acaba demorando muito, tá, Vicente? E se no caso aí for uma demora muito grande, injustificada, que a gente considera ali mais de 6 meses, por exemplo, que não houve nenhuma movimentação mais, seu pedido está parado ali, existe a possibilidade de entrar com uma ação específica para obrigar o INSS ali a decidir de forma rápida isso daí. Tem a dúvida aqui também do Maurício, tá parabenizando aqui o programa. Muito obrigado, viu, Maurício, pelo carinho, pela audiência. Flaviana, aquela revisão do aposentado já saiu de circulação? Ele deve estar falando da revisão da vida toda. Essa aí o STF deu um entendimento ruim para quem pleiteava esse benefício, né, André? Infelizmente a decisão que a gente teve do INSS foi desfavorável aos contribuintes, essa possibilidade aí. A gente está em julgamento agora a modulação desses efeitos, né? O STF está decidindo agora. Só que são casos específicos, tá? E a gente até pode conversar isso aí futuramente em um programa aí. Eu tenho aqui uma dúvida também interessante, né? Se a pessoa paga o MEI, está afastada por auxílio doença ou auxílio acidente, ela deve continuar pagando o MEI? Né? Olha, pagar o MEI, no caso ali, pagar como contribuinte individual, que é a modalidade específica, né, do MEI, enquanto você recebe auxílio doença, pode ser um perigo, tá? Porque o INSS ali pode entender que você está apta novamente ao trabalho, que voltou a contribuir, está exercendo atividade ali normalmente, e com isso pode cessar o benefício. Então tome bastante cuidado, tá? Oriento no caso ali, quando você está recebendo o auxílio doença, você cessa as contribuições, após o término você volta a contribuir. Aí, orientação importante aqui do programa Bom Dia Divinópolis. O André está sempre aqui para trazer sempre uma informação e esclarecer também as dúvidas. Muito obrigado, André, pela participação. Muito obrigado, Flaviano. Prazer que está mais um programa. Até a próxima semana, viu? E a gente reforça que a participação na íntegra fica lá no portal sistemampa.com.br. Muito obrigado, André. Até a semana que vem.